Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje é o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente Michel Temer, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito prazer, viu, Piotr? E muito grato pelo convite, uma oportunidade de nos reencontrarmos e conversarmos um pouquinho. Com muito gosto. Muito Presidente, obrigado. é um privilégio receber o senhor aqui. O senhor me permita a pergunta provocativa logo na abertura, mas eu não posso fugir dela. Se eu pegar um corte histórico do Brasil recente, ou seja, da redemocratização até aqui, nós tivemos vários presidentes, várias ideologias no comando, nós tivemos uma série de planos econômicos, tivemos 2 processos de impeachment e, obviamente, todos regulamentados pela Constituição de 1988. Continuamos a ter muitos especialistas quase que propondo soluções mágicas para o Brasil, mas nós temos um barulho institucional hoje gigantesco, com muita gente reclamando de tudo a toda hora. Bom, o seu governo não foi assim na época, mas hoje é visto como equilibrado, sensato e negociador, neste momento, inclusive da história brasileira. Só me permita a provocação da pergunta, mas eu não posso fugir dela neste começo de entrevista. Governar o Brasil é fácil ou é difícil, presidente? Não é fácil, não é fácil. Governar qualquer país não é fácil, né, Piotr? Mas eu devo Uhum, dizer a você que eu governei com muita tranquilidade, por uma razão, penso eu, singela, né? Eu tinha alguma experiência passada, né? Comecei, naturalmente, com uma larga experiência universitária. Você sabe que mesmo antes de ingressar na vida pública, eu fiz uma longa carreira universitária, né? E especialmente na área do direito constitucional, que tem muito a ver com as instituições nacionais, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, evidentemente, eu tinha sido procurador-geral do Estado, secretário da Segurança, constituinte, não é? 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, né? Isso ajudou muito. Quer dizer, quando eu cheguei já na vice-presidência e posteriormente à presidência, eu tinha uma larga experiência anterior. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu tinha sempre uma visão, digamos assim, a visão que a Constituição nos impôs, que era a visão de um Estado democrático. E no Estado democrático, o que funciona fundamentalmente é o diálogo, não é? uhum, Principalmente, não é, Piotr, o diálogo entre os poderes. Você veja, me permita usar uma expressão constitucional que é chamada harmonia entre os poderes. Aquilo é uma sim. determinação da soberania popular quando reconstituiu o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988. Não é? Então, até eu costumo dizer, não é, Piotr, quando há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque a única figura que tem poder no nosso sistema é o povo. As demais autoridades, né? E quem tem poder é a autoridade. As demais autoridades, presidente, senador, deputado, governador, etc., são autoridades constituídas, portanto, são autoridades secundárias. Mas o que é que eu fiz? Eu trouxe o Congresso para governar comigo e muito diálogo, né? Diálogo com a sociedade, diálogo com o Congresso Nacional, que permitiu, talvez, esses adjetivos que você acabou de Uhum. utilizar em razão do meu governo. Né? Acho que foi isso. O diálogo é fundamental. Agora, não é fácil, porque os problemas são muitos, mas você tem que saber que eles existem e que a sua obrigação como presidente, como dirigente, é buscar superá-los. Né? Foi o que nós fizemos. Presidente, o senhor acha que hoje há harmonia entre os poderes? Porque eu tenho uma acusação gigantesca em relação ao executivo de que não olha ao redor. Eu tenho uma acusação gigantesca em relação ao Supremo Tribunal Federal, representante do Poder Judiciário, que hoje pratica ativismo político e às vezes partidário. Essa é a acusação que se vê com muita frequência. Aliás, nós temos um revisionismo histórico por parte do Supremo que chama atenção, inclusive com reinterpretação da Constituição. O senhor que foi constituinte pode nos explicar um pouco mais em relação a isso. E eu tenho, não raro, a acusação de que o Congresso é distante da lógica orçamentária, gasta mais, propõe mais gastos do que o país pode gerar de receita, e isso gera um problema fiscal gigantesco. Aliás, é parte dos problemas brasileiros, é a questão fiscal. Nós estamos tendo harmonia entre os poderes? Você sabe que há, penso eu, uma falta de diálogo, digamos assim, diálogo produtivo, percebe, Hilton? Porque muitas vezes pode haver conversa, mas a Sim. conversa nunca para chegar a um determinado local, e isso eu não chamaria de diálogo produtivo. O diálogo Uhum. produtivo é o diálogo interessado na harmonia entre as instituições. Isso eu reconheço, tal como você está dizendo, embora não tenhamos chegado a um grau de desarmonia absoluta, mas nós temos uma falta de diálogo que leva à ideia de que pode estar havendo uma desarmonia. Primeiro ponto. Segundo ponto,
é que você falou em ativismo do judiciário, né? Realmente o judiciário tem sido muito ativo, mas eu devo reconhecer, e olha que eu presidi a Câmara dos Deputados em 3 ocasiões, né? Eu devo reconhecer que o Supremo, como todo órgão jurisdicional, ele não age por conta própria. Ele é provocado, até costuma-se dizer que, juridicamente, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. E quem é que provoca, muitas vezes, o Supremo em matéria institucional? É o próprio parlamento. Você sabe que não são poucas as vezes que partidos políticos vão bater as portas do Supremo, deputados, senadores, não é? Vão bater lá as portas do Supremo. O Supremo, acordado, já que deixou de ser inerte, né, tem que decidir. E ao decidir, Piotr, ele de duas uma, ou ele usa uma interpretação literal, quando a letra da Constituição é muito clara, né? Os latinos até dizem, né? In claris cessa de interpretatio, não há o que interpretar. Ou ele usa da chamada interpretação sistêmica, ou seja, ele usa todo o texto constitucional para dar uma determinada solução. Eu dou um exemplo concreto. Quando o Supremo decidiu sobre a fidelidade partidária, isso não está explicitado literalmente no texto constitucional, mas ele usou uma interpretação sistêmica e chegou a essa conclusão. Então, penso eu, o que está faltando muito hoje é um diálogo entre os órgãos do poder, um diálogo produtivo, não só, porque, veja bem, o poder é exercido organicamente entre o legislativo, o executivo e o judiciário, mas ele é exercido também espacialmente, territorialmente, entre União, estados, municípios e Distrito Federal. Não é? Esta é a forma pela qual se exerce o poder no nosso sistema. E quando eu digo que falta diálogo, eu digo falta diálogo na área orgânica e falta diálogo na área espacial, na área territorial. Não é? Por que eu digo isso? Porque, evidentemente, se você se lembra do meu governo, eu chamava governadores para conversar, muitas vezes prefeitos, e muito com o Congresso Nacional. Portanto, eu tinha uma interação orgânica e uma interação territorial, que é o que o Brasil hoje, mais do que nunca, precisa. Eu acho que é preciso utilizar aqueles critérios para tentar também uma certa pacificação do país, não é, Piotr? Porque é interessante, me permita usar a sua entrevista e a sua Por gentileza favor. para dizer o seguinte: você sabe que nós estamos num clima não é de belicosidade, é de raivosidade, para usar uma expressão, um neologismo, de ódio, não só entre pessoas, como, às vezes, entre instituições. Isso não é útil para o país. Sobre não ser útil, é inconstitucional. Você pega o preâmbulo da Constituição, e preâmbulo de preambular, que antes de entrar no texto, né, você já encontra a palavra paz e pacificação 2 vezes, no plano interno e no plano internacional. E todo o texto constitucional é pleno de determinações referentes à paz interna e internacional. E nós não temos tido isso nos dias atuais. Acho que as pessoas não se apercebem muito disso, e por isso que eu estou aproveitando aqui a sua entrevista para dizer isso. Né? E a quem cabe começar esse diálogo desta forma pacificadora, presidente? No seu governo, o senhor fez menção a isso, eu me recordo, o senhor tomava a iniciativa de chamar os poderes para conversar, inclusive os governadores, não necessariamente os poderes da Constituição, os 3 poderes, e um deles o senhor representava, mas o senhor também chamava governadores. E o senhor conviveu desde o primeiro dia do seu mandato com o Fora Temer. O senhor se lembra muito bem disso, porque o impeachment não foi bem recebido pelo governo do PT, que estava perdendo poder naquele momento, pela Constituição, diga-se de passagem. Tudo foi verificado para e passo pelo Supremo Tribunal Federal, como prevê a Constituição, com votação no Congresso e tudo mais. Mas, apesar de tudo isso, apesar de ser legal, com previsão constitucional, com a vigilância do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, também da opinião pública, o senhor conviveu com o Fora Temer durante todo esse tempo. O senhor talvez tenha tido uma das piores avaliações públicas do seu governo, o senhor tinha impopularidade, e mesmo assim tocou o projeto de reformas, eu me refiro aqui à reforma trabalhista, sobretudo, e também ao teto de gastos, porque nós tínhamos um drama fiscal. A quem cabe, então, começar esse discurso ou esse diálogo pacificador que o senhor mencionou? É o presidente da República? Eu acho que as autoridades todas, a começar pelo presidente da República, sem dúvida alguma. E você sabe que eu achava muito legítima a história do Fora Temer, porque, afinal, quem perdeu o poder, não é, Piotr? Naturalmente se insurgia contra o governo constituído naquele momento. Agora, o importante é que eu não protestava contra o protesto, porque eu achava que fazia parte da democracia. Então, enquanto protestavam lá fora, eu governava aqui dentro, não é?
e até aproveitar. Você sabe que numa das primeiras reuniões do chamado Conselho Econômico e Social, né, onde estão sindicalistas, empresários, etc., os mais variados setores da nacionalidade, um deles levantou-se e disse: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. E eu levei muito em conta isso. Por que ele dizia isso? É um fator político-sociológico muito Ah, importante. Quando você está muito preocupado com a sua popularidade, por exemplo, se você uhum. está muito preocupado com a sua reeleição, você não quer se meter em certas coisas. Por exemplo, ninguém se meteria a fazer uma modernização trabalhista, que é um vespeiro, né? Se estivesse interessado muito na sua popularidade. E, Sim. curiosamente, veja como o diálogo é importante. Você se recorda disso. Nós fizemos uma reforma trabalhista no país sem nenhum trauma, porque nós cuidamos de fazer, nosso ministro do Trabalho era o Ronaldo Nogueira, ele percorreu o país todo, conversando com federações de serviços, federações industriais, sindicatos, federações sindicais, não é? Tanto que, quando nós mandamos o projeto para a Câmara, no dia da solenidade de entrega, falaram várias federações de sindicalistas e federações de empresários. Primeiro ponto. Segundo ponto, e se eu desse muito atenção à popularidade, eu não teria proposto a reforma da Previdência. Você sabe que a reforma da Previdência foi aprovada no início do governo atual, mas toda a luta, todo o trabalho foi feito no meu governo. Nós convencemos o Congresso e convencemos o povo, né, da indispensabilidade da reforma da Previdência. Depois, você veja, o teto de gastos públicos, convenhamos, o que o governante mais quer é gastar à vontade, para, inclusive, praticar medidas populistas, etc. Né? O que é que eu fiz logo no começo do governo? Estabelecemos com a área econômica, um teto para os gastos públicos. E veja, o nosso diálogo com o Congresso Nacional era tão produtivo, e eu vou dar um exemplo concreto para você vai entender, que na Câmara dos Deputados, esta emenda constitucional foi aprovada às 4 horas da manhã de um feriado. E nós todos sabemos que, quando há um feriado à vista, 1 ou 2 dias antes, todos os deputados vão embora para suas bases, né? Legitimamente. Pois esse pessoal ficou lá para votar o teto de gastos públicos por causa da interlocução que eu tinha com o Congresso Nacional, o chamado diálogo. Né? Então, nós conseguimos estas reformas, você mencionou a reforma trabalhista, teto de gastos, reforma do ensino médio, né? Depois de 20 anos nós conseguimos fazer reforma do ensino médio, a recuperação das estatais, não é? A própria recuperação do produto interno bruto. Você sabe que em maio de 16 nós tínhamos um produto, quando eu assumi, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de menos 3,6%. Um ano e Sim. 7 meses depois, um PIB positivo de 1,3%. Isso que permitiu a queda da inflação, a queda dos juros. Então, digo eu, você disse, eu convivi com o Fora Temer, né? Mas terminei com o Fica Temer. Você se lembra disso? Finalzinho do governo era Fica Temer. Né? Presidente, de quem o senhor ouviu? De que lado do conselho o senhor ouviu? Dos trabalhadores ou dos empresários para aproveitar a sua impopularidade e fazer Foi um as reformas? publicitário, foi um publicitário. Há um Até eu publicitário. vou tomar liberdade de dizer, até, porque tornou-se. Hum. Foi o Nizam Anais, que fazia parte, e me disse: presidente, aproveite a sua popularidade, faça o que o Brasil precisa. Né? E deu certo. Presidente, o senhor conversa com. Aliás, o senhor, o ano passado, depois daquela tragédia no Líbano, o senhor foi um emissário humanitário do governo brasileiro, a pedido do presidente Bolsonaro, para justamente atender, a levar ajuda brasileira, especialistas brasileiros, assim, uma série de coisas. O senhor foi exatamente o indicado, foi nomeado pelo presidente para fazer esse trabalho humanitário. O senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro, que não raro é acusado de dialogar pouco com o Congresso e também com o Supremo Tribunal Federal, e quando dialoga, normalmente é criticado porque parece que está se propondo um acordão em virtude de problemas relacionados à família, relacionados à família. O senhor tem conversado com o presidente? Olha, eu conversei pouquíssimas vezes, até por provocação dele, né? Mas foram poucas vezes. E quando se fala, você dá conselhos para o presidente, eu digo, eu não dou conselho. Se o presidente pede, eu dou palpites, não é? Porque seria indelicado de minha parte dar conselho para quem foi eleito com praticamente 60 milhões de votos, não é? E ele pede Então, palpites, presidente? não, olha, nós falamos 2 ou 3 vezes ao telefone e eu pude sugerir alguma coisa. Eu percebo que uma ou outra ele fez, uma ou outra ele não fez, não é? Vez ou outra vinha alguém do governo conversar comigo, me pedia sugestões, eu dava os tais palpites, né? Mas assim, com muita discrição, não é? Porque acho que cabe
a um ex-presidente da República ser extremamente discreto, né? Não dá para avançar o sinal, senão fica mal Uhum. até para quem presidiu o país, né? Enfim, converso muito pouco com ele. Nas vezes que pude conversar, em que ele pediu os meus palpites, eu dei um ou outro palpite, e acho que naquela oportunidade foi útil. O senhor, numa recente entrevista ao jornal Estado de São Paulo, se não me engano, o senhor disse que Bolsonaro deve admitir o erro e propor um pacto, claro que está falando desse momento mais grave do país em relação à pandemia e por aí vai. O senhor acha que ele já está neste caminho? Porque de lá para cá houve uma manifestação dele, que ele evita normalmente usar o horário, a televisão para fazer manifestações, ele usa mais as redes sociais, fez um pronunciamento, houve uma troca de ministro da Saúde, aliás, tivemos agora recentemente mais uma reforma ministerial de ontem para hoje, nesta semana. O senhor acha que ele já está fazendo esse pacto, admitindo o erro e propondo um pacto ao país? Eu acho o seguinte, viu, Piotr, eu cheguei a dizer isso até na entrevista, o recuo é uma coisa extremamente democrática, porque é só no recuo o ditador, não é? Uma ou outra vez eu recuava, a imprensa dizia, o Temer recuou. Eu disse, olha, recuo é coisa da democracia, você percebe que o caminho não é aquele, você recua. Né? Aliás, eu me inspirava muito numa frase do presidente Juscelino Kubitschek, que dizia assim, eu não tenho compromisso com o erro. Né? Então, se eu acho que eu estou errando, eu recuo. Né? Acho até que o presidente começou a tomar alguma providência, você mencionou bem, ele fez um pronunciamento televisivo, né, oficial, onde ele disse que era importante a vacinação, não é? Que ele cuidou da economia, mas também cuidava do combate ao vírus. No dia seguinte, até chamou o presidente do Congresso, né, o presidente da Câmara, o presidente Supremo, chamou alguns governadores. Na minha entrevista, eu entendia que devia chamar todos os governadores, dizer, olha, vamos nos unir. Né? Aliás, o mantra, a ideia que eu lançava era essa, ter um dístico, unidos e vacinados, porque neste momento, para você vacinar todos, para você combater o vírus, você precisa de união. Então, a tese seria unidos e vacinados. Né? Acho que o presidente começou a fazer isso. Agora, mudou o ministro da Saúde, até seria uma oportunidade, porque, tendo mudado o ministro da Saúde, é uma grande chance dele rever até as posições anteriores. Né? E eu penso, apenas um pouco surpreendido com essas mudanças mais amplas que foram feitas. Né? As pessoas não estão entendendo bem como é que isso foi feito e por que foi feito. Né? Acho que nós temos que esperar um pouco mais para fazer uma avaliação mais completa dessas mudanças. Né? Eu lhe fiz a pergunta provocativa logo no começo da entrevista, se era fácil governar o Brasil ou não. O senhor me permita aqui, o ano passado eu entrevistei o ex-ministro Delfim Neto, e ele, constituinte como o senhor, fez quase que um meia-culpa e disse assim, olha, o presidente de hoje, seja quem for, administra de acordo com a Constituição. Eu decidi lá atrás, e os meus colegas constituintes, nós é que decidimos como gastar o dinheiro hoje. Ele estava se referindo à Constituição praticamente parlamentarista, embora tenhamos um regime presidencialista. Só que eu adiciono a isso mais essa questão do Supremo hoje, que toda hora é invocado. E, obviamente, por parlamentares que, quando perdem uma votação na Câmara, recorrem, ou no Senado, no Congresso como um todo, recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Por esse aspecto, por mais que o presidente tenha boa intenção, por mais que o presidente tenha desejo de fazer o melhor e tenha bons planos, levando-se em conta essas dificuldades institucionais, primeiro de uma Constituição parlamentarista, e isso, obviamente, tem um peso gigantesco. O presidente se elege prometendo maravilhas, prometendo muita coisa, e esbarra na primeira relação com o Congresso, que tem um poder gigantesco segundo a Constituição. E agora eu tenho ainda um Supremo Tribunal Federal, que é um poder extremamente ativo em qualquer decisão. Nós vimos recentemente, os jornais noticiavam que o Supremo tinha uma preferência pelo próximo ministro da Saúde, estava sugerindo ministro da Saúde. Dá para governar o Brasil desta maneira? Dá para um presidente ser presidencialista com este Congresso, com esta Constituição e este Supremo? Bom, em primeiro lugar, né, Piotr, você sabe que no regime, seja no presidencialista ou seja no parlamentarista, você precisa ter maioria para governar. Você veja, se o regime fosse parlamentarista, o primeiro-ministro só o seria se obtivesse a maioria. Né? Enquanto ele não obtém a maioria para governar, ele não se instala como primeiro-ministro, nem se instala o gabinete. Ora bem, no presidencialismo também é assim. Se você não tiver maioria, você não governa. Por que você não governa? Porque você
presidente da República, você manda projetos de lei, manda projetos de emenda constitucional, precisa aprovar na Câmara e no Senado. Você edita medidas provisórias que têm eficácia jurídica durante 120 dias. Se não for convertido em lei, perde eficácia. Então, dizer que o presidente da República pode tudo no presidencialismo é falso. Quem governa o país é o legislativo juntamente, é o executivo juntamente com o legislativo. Eu tinha essa compreensão, que era uma compreensão não só pessoal minha, mas uma compreensão do próprio texto constitucional. E eu tinha que fazer uma maioria para poder governar. Você pode perceber, quem não teve maioria no Congresso não conseguiu governar. Isso é mais do que natural, seja no presidencialismo ou no parlamentarismo, primeiro ponto. O segundo ponto é essa coisa do Supremo Tribunal Federal. Realmente, estou dizendo, quem governa é o Executivo e o Legislativo. O Supremo e o Judiciário jurisdiciona, ou seja, diz o direito aplicável a uma controvérsia. Daí aquela tese, né, Piotr, da imparcialidade, porque, aliás, uma das âncoras do Estado Democrático de Direito é exatamente o Judiciário, porque o Judiciário é imparcial na medida que você, cidadão comum, sabe que se você tiver uma agressão a um direito seu, você não vai pedir ao Legislativo ou ao Executivo, que podem ser parciais, você vai pedir a um órgão imparcial. Imparcial vem de in parte, quer dizer, não é parte interessada no litígio, né? Então, o Supremo, eu volto a dizer, toda vez que ele se manifesta é porque é provocado, não é? Agora, essa coisa de ter, eu não sabia essa coisa de ter preferência por um ou outro ministro da Saúde, mas aí deve ser uma coisa pessoal, é uma coisa pessoal de um ministro, outro ministro, dois ministros, três ministros, não é uma coisa institucional, não é o Supremo que está pedindo para ser o ministro da Saúde tal qual. Devem ser pessoas, integrantes do Supremo, que possam estar sugerindo aquela fórmula ministerial, né? Presidente, eu tive um professor de história ao longo da minha vida de estudante que ele dizia assim, olha, a democracia precisa de pragmatismo, senão ela não passa de um sonho. Quando o senhor faz menção que tem que ter maioria dentro do Congresso, senão não se governa, seja no parlamentarismo ou no presidencialismo, embora no parlamentarismo caia o governo, quando obviamente ele não consegue maioria, mas o presidente atual, o presidente Bolsonaro, se elegeu com uma plataforma que ele chamava de a nova política. E foi eleito desta maneira. Muita gente votou, talvez por causa de vários problemas que tivemos com o Petrolão, Mensalão, aquelas coisas todas, de uso fisiológico do Congresso, enfim, para ter essa relação com o Executivo. Agora o presidente tem apoio do que se convencionou chamado Centrão, que sem ele parece que não se consegue maioria dentro do Congresso Nacional, mas não raro se tem sempre a crítica de que o presidente antes não se juntava com o Congresso, não conseguia a maioria no Congresso, e agora, quando consegue, se junta com o que, pelo menos parte das críticas, faz menção a fisiologismo dentro da Câmara e do Senado, quando se fala desse centrão. Como é que se faz uma nova política, levando-se em conta a parte boa, que é conseguir a maioria que se tinha desde o passado? Olha, Piotr, duas considerações. A primeira delas é que essa questão de velha política e nova política, com a devida licença, é uma tese eleitoreira. Ela se apresenta ao povo para dizer, olha, eu sou contra aqueles antigos, da velha política, etc. Porque eu vou perguntar umas coisas a você aqui, creio que você vai concordar comigo. Será que é da velha política a redemocratização do país, que foi levada a efeito em 87, 88? É da velha política, vamos dizer, o Plano Real, que buscou combater a inflação? É da velha política a divulgação das comunicações? Você veja, há tempos atrás, quando você precisava de uma linha telefônica, você se inscrevia, levava 2 anos para receber a linha telefônica. Hoje você O senhor está tem sendo que fugir. otimista, presidente, levava até mais que 2 anos, diga-se de Mais passagem. 2 anos, né? Pois é. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares, não é verdade? Então, isso é da velha política? É da velha política, por exemplo, convenhamos, até os planos sociais que o Lula andou lançando, né? Os planos para tornar visível a pobreza, isso é da velha política. Se eu trouxer para um plano mais... As grandes reformas que se verificaram no país, já lá atrás, no tempo do Itamar, do Fernando Henrique, não é? Do próprio Collor, quando criticou a indústria automobilística nacional, será que isso é da velha política? É da velha política, por exemplo, agora trazendo para o meu caso, né? A queda da inflação, a queda dos juros, a recuperação das estatais, as reformas que nós fizemos, isso não é da velha política, isso é da política. O que você pode ter
É político que faz uma política adequada, o político que faz uma política inadequada. Isto sim. Então, volto a dizer, nesta primeira consideração, a história de velha política ou nova política é um conceito meramente eleitoreiro, nada mais. Como conceito eleitoreiro, é o sujeito que se apresenta candidato a prefeito e diz, olha, vota em mim porque eu não sou político. Ora, político vem de polis, né? Aquele que quer administrar polis, quer administrar a União, o Estado e o município, faz política, não é verdade? Então, também é eleitoreiro, não é? E você me fez outra pergunta também, além disso, você me disse... sim, a questão da maioria no parlamento. Olha aqui, o pessoal do chamado Centrão, e eu confesso a você, eu hoje não dou a menor importância para essa rotulação. Essa rotulação está superada mundialmente. Depois que caiu o muro de Berlim, ser de esquerda, ser de direita, ser de centro-esquerda, não tem importância nenhuma. O que interessa ao povo é o resultado. Se o resultado vem de alguém que se diz de esquerda, se diz de direita ou de centro, tanto faz. Vale a pena, vale é o resultado. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu disse, você precisa ter maioria no Congresso. Então, digamos assim, tem um chamado Centrão, que é de uma turma, digamos assim, que não é muito bem vista, né? Mas como é que eles chegaram lá, Piotr? Chegaram levados por uma centelha divina? Não. Foi o voto popular. Todo o poder emana do povo em seu nome exercido. Primeiro. Segundo ponto, se você não aceita uma indicação de quem é do chamado Centrão, coerentemente, você teria que dizer o seguinte, olha aqui, eu também não quero o voto dessa gente. E, a partir daí, você, presidente da República, já teria dito, olha, pode eliminar uns 130, 140 votos aí, eu não quero esses votos. Você acha que dá para fazer isso no regime presidencialista? Não dá. Então, com toda franqueza, buscar a maioria no Congresso é uma coisa da democracia. Você tem que ter o apoio do Congresso para poder governar, sob pena de ir para um sistema autoritário, né? Presidente, o senhor acha que nós estamos com a imagem brasileira muito arranhada ou é uma questão, do ponto de vista diplomático, claro, e de imagem das outras pessoas, de outros países, pela questão ambiental, agora a questão do coronavírus, da pandemia, com casos crescentes no Brasil, ou pela imagem do atual presidente ou do seu Ministério de Relações Exteriores, que acabou de ter, inclusive, uma mudança também, é uma reforma ministerial que chegou ao Itamaraty, porque nós temos um problema de imagem nacional, e o senhor fez menção agora, o brasileiro acha que qualquer negociação no Congresso é prejudicial à ética, como se não visse também os resultados práticos daquilo, o senhor fez menção a isso. E não raro eu tenho uma questão que é muito importante. O Brasil é hoje um país muito mais importante do que era há décadas atrás. Isso é fruto do talento, da produtividade do agronegócio, da Embraer, enfim, nós incomodamos mais o mundo. Por outro lado, o mundo olha para a gente e fala, vocês têm que deixar a floresta intacta. E parece que é uma acusação de um lado e de outro, e não tem diálogo ou uma análise honestamente intelectual sobre os problemas. Qual é a receita que o senhor imagina que o Brasil precisa ter para se comunicar melhor? Porque nós estamos hoje, por erros ou por acertos, sendo o alvo do mundo. Em boa parte, nós somos hoje o alvo de quem critica o crescimento brasileiro. Seja ele por vias erradas, como desmatamento e, obviamente, irresponsabilidade ambiental, ou seja, porque nós também estamos fazendo coisas importantes, só que daí o peso econômico brasileiro cresce. Em primeiro lugar, né, Piotr, é preciso... A primeira palavra que eu usaria para responder a sua pergunta é adotar o multilateralismo. Ou seja, nós não podemos ser isolacionistas ou bilateralistas. E houve um momento deste governo que parecia que havia uma relação unicamente bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Sim. E veja bem, nós temos o nosso maior parceiro comercial é a China. O segundo parceiro comercial, Estados Unidos. Só isso já indica a necessidade da multilateralidade. Ou seja, o Brasil precisa se dar bem com todos os países, porque, na verdade, nós vivemos nas nossas relações, não apenas institucionais, mas nas nossas relações comerciais. Então, você precisa se dar bem com os países árabes, que compram 40% da nossa carne de frango, e com Israel, com quem nós temos as maiores inflexões de natureza tecnológica, etc., né? Então, por que eu digo do multilateralismo? Porque o Brasil se isolou um pouco. As pessoas têm uma má imagem do Brasil porque acham que o Brasil não se, vou usar uma expressão neologismo, não se multilateralizou. Não é? Eu, quando ia aos discursos da ONU para abrir os trabalhos em Davos e outros tantos foros internacionais, eu sustentava a indispensabilidade de ser multilateralista, universalista. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do meio ambiente. Nós fomos subscritores do Acordo de Paris. Eu confesso até
que, sendo vice-presidente, eu fui um dos signatários, em nome do Brasil, do Acordo de Paris. Não é? Logo depois da China, quem assinou foi o Brasil. Então, nós temos que preservar o meio ambiente, explicar as razões pelas quais o Brasil preserva o meio ambiente. Nós temos dados fundamentais, eu me permito dizer, falar do meu governo, porque no meu governo, por exemplo, nós fizemos a maior reserva ambiental marinha que o mundo conhece. Nós fizemos uma reserva ambiental marinha, Piotr, que equivale à soma da Alemanha e da França juntos. Isso é importante, porque as algas marinhas são produtoras de oxigênio, não é? Nós ampliamos aquela Chapada dos Veadeiros em 4 vezes. E esses dados eu vejo que não são utilizados. E por que não são utilizados? Porque há, digamos, sempre um confronto. Quando fala do meio ambiente do Brasil, há uma palavra de confronto. Ao invés de dizer, olha, mas no Brasil nós estamos fazendo isso, isso, isso. Muito bem, queimadas na Amazônia. De vez em quando existe. Mas quando existe, você tem que dizer, olha aqui, eu já coloquei o IBAMA lá, estou colocando Forças Armadas para combater, nós não queremos o desmatamento, nós queremos preservar a Amazônia, etc., etc., naturalmente reconhecendo o direito daqueles agricultores que lá trabalham, não é? Isso que era preciso. E aqui entra, novamente, se me permite, a palavra diálogo. O diálogo entre os países, não só diálogo formal, diálogo institucional, mas um diálogo até entre autoridades é importante. Eu dou um exemplo a você. Você sabe que houve uma ocasião que se deu um episódio chamado a carne fraca, né? Sim, E eu me reuni com os embaixadores no domingo dos países que compravam carne do nosso país e até à noite os levei para comer numa churrascaria, né? Para mostrar que não havia nada contra a carne, né? Mas no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu recebi pela Embaixada da China uma notícia do presidente Xi Jinping, com quem eu estive muitas vezes, né? Dizendo, olha, nós compramos muita carne do Brasil, não vamos alterar nada, vamos continuar comprando. Então, o diálogo também entre as autoridades dos países é uma coisa importante. E isso decorre, naturalmente, de uma visão multilateral do mundo e não de uma visão unilateral. Presidente, eu não quero tomar muito mais seu tempo, mas me permita mais 2 perguntas. O senhor teme, do ponto de vista institucional, alguma ruptura? Porque, não raro, eu acho que isso é um ranço brasileiro, pessoalmente falando agora, acho que é um preconceito que temos, porque tivemos um regime militar lá em 64, que perdurou até o começo dos anos 80. Eu, particularmente, acho sempre esse assunto volta com muita frequência, mas eu não sei se de forma justificada. O senhor, que conhece a fundo as instituições brasileiras, representou, inclusive, um dos poderes. O senhor teme por alguma ruptura institucional em algum momento? Eu não acho que nós venhamos a passar por uma ruptura institucional. E eu acho que as instituições, apesar de todos os eventuais abalos, elas estão ainda solidificadas. Você veja que a nossa Constituição já está indo para 33 anos daqui a pouco, né? É uma das mais longevas, depois da republicana, da primeira republicana, 91, que durou até 30, mas de 30 foi a 34, 37, 45, né, 46, 64, 67, 69, com a emenda constitucional. Esta é a mais longeva delas. Nós estamos com 33 anos e com instituições funcionando. Eu acho difícil uma ruptura institucional. Posso estar enganado, de repente há uma surpresa qualquer, mas eu não vejo, digamos assim, condições políticas, institucionais para uma ruptura no nosso país. Acho que nós incorporamos muito essa ideia da democracia, né? Das instituições sendo escolhidas pelo povo, né? Não vejo como nós pudéssemos caminhar para uma ruptura das instituições. Presidente, uma última pergunta, eu prometo que essa não é provocativa, não. Me lembro do começo do seu mandato, o senhor sempre foi muito cuidadoso com a norma culta da língua portuguesa e com muita frequência faz isso, diga-se de passagem, e o senhor sempre usou os pronomes oblíquos, aliás, usando com muita frequência mesóclises. Me permita dizer aqui que eu sou um fã de mesóclises desde quando eu aprendi isso com o professor de língua portuguesa. É verdade que a sua assessoria disse ao senhor para o senhor parar de usar mesóclises porque era preciso uma certa informalização na sua comunicação com as pessoas, ou essa conversa nunca houve? Pode ser que tenha havido, viu, Piotr? Mas eu confesso que, de vez em quando, eu tenho uma certa, até reconheço, uma certa cerimônia, não é? Uma certa liturgia, né? Eu sempre fui assim, não é? De vez em quando as pessoas até me diziam, ô, Temer, precisa mudar esse seu jeito, etc. Eu disse, olha, do jeito que eu fui,
eu cheguei onde cheguei, não é? Então, Sim. não vou mudar. Então, mudá-lo não hei. Não é? Então, na verdade... Então, em mesóclise, você sabe que a mesóclise É, simplifica as palavras, não é verdade? Você, às eu vezes, também usando acho. uma mesóclise, você elimina 2 ou 3 palavras, não é verdade? E Sim. fica, eu creio que não fica deselegante nem agressivo, né? Mas se Não, houve essa conversa, eu não fixei, não. Viu? eu me lembro disso, eu falei assim, mas será que o presidente, alguém chegou, o presidente disse assim, pare de usar mesóclises e pronomes oblíquos, porque Eu acho que não. convenhamos, a norma culta é boa de se falar, e precisamos nivelar a língua para cima, não para baixo, né, presidente? Claro, 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 claro. Não tenha dúvida. Que é o que você faz nessa belíssima entrevista que você me proporcionou. Viu? Presidente, só uma, agora sim, eu confesso que será a última. O senhor está otimista em relação ao Brasil? Porque, obviamente, um presidente da República no poder, não se pode esperar que um líder fique pessimista. Um presidente da República já tendo deixado o poder, pode talvez se dar ao privilégio de ser mais realista e entender as coisas com certo distanciamento, porque, obviamente, não está no cargo. O senhor está otimista em relação ao Brasil num momento como esse, em que nós temos barulho por demais, as redes sociais cobram tudo a toda hora, de todas as pessoas. O senhor está otimista ou pessimista em relação ao Brasil? Eu sou otimista, viu, Piotr, sem ser poliana, né? Eu sou realista. Né? Eu acho que o Brasil, basta verificar a história, aquilo que tradicionalmente se costuma dizer, o Brasil é maior do que as crises. Esta é uma verdade que vem se repetindo ao longo do tempo, porque esta não é a primeira crise pela qual o Brasil passa, né? E nós sempre superamos as crises. Eu acho que até uma mensagem de otimismo é muito importante. Você imagine se eu aqui ficar dizendo a você que eu estou pessimista, etc. Eu não tenho poder de influência, mas pode influenciar, sei lá, 3 ou 4, 5, já faço um mal ao país, não é verdade? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que nós vamos passar por essas dificuldades. A primeira delas, essa pandemia pavorosa, que tirou a vida de mais de 300 mil brasileiros. Né? Este é o primeiro drama. O segundo drama, drama da economia. Mas a economia se recupera. Lamentavelmente, a vida vai embora e não volta. A economia se recupera. Eu dei até o exemplo do meu governo, né? Em que nós recuperamos em 1 ano e meio a economia brasileira. Então, eu sou otimista com o Brasil. Eu acho que o Brasil é uma terra ainda de muitas oportunidades. É só dar um jeito, ajeitar as coisas, né? Que elas caminharão muito adequadamente. Otimismo, portanto, é o que devemos pregar. Presidente Michel Temer, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando no Brasil, por nos atender. Muito obrigado a você e um bom final de dia. Muito Abraço. obrigado, presidente.